Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Eu me chamo Gora Krishnadas e agora vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, ok? Então, nós estamos aqui no segundo capítulo da Bhagavad Gita, e esse capítulo é intitulado Resumo do conteúdo da Gita. Então, o último verso, o verso de número 48, que foi lido pelo Bhakta Odi, que inclusive acabou de entrar aqui. Temos aqui o Odi, a Madhavi, temos a Leila, Hare Krishna Leila, há quanto tempo? Tá sumida. Temos aqui a Madhavi Devidas, que deve estar lá na Ecovila Govardhana, minha querida irmã, que fiz um convite, uma proposta para ela. Espero que ela pense com carinho na proposta e, enfim, a gente vai conversando. Então ele leu o verso 48 e agora nós vamos ler o verso de número 49, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então é isso. Opa! Bati aqui. É verdade. O Oji, ele leu o verso 47 e agora eu vou ler o verso 48, tá bom? O verso 48 diz o seguinte: Yogistar kuru karmani sangantyakta dhananjaya siddhi asidhyai samabhutva samatvam yoga uchate. Novamente. Yogistar kuru karmani sangam tvakta tvadananjaya siddhi asidai samobhutva samatvam yoga uchate. Então, a tradução desse verso diz o seguinte: desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Muito bom, né? Vou repetir aqui a tradução do verso. Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego ao sucesso ou fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Então, tem um livro, uma literatura chamado Yoga Sutra de Patanjali. Quem já praticou yoga ou quem já teve qualquer contato com yoga já ouviu falar sobre essa grande personalidade chamada Patanjali. E muitas pessoas acreditam que Patanjali foi um dos, digamos assim, ele que inventou esse tema do Ashtanga Yoga, dos 8 estágios do yoga. Mas, na verdade, isso é bem anterior ao Patanjali, porque Patanjali ele veio há mais ou menos 2.000 anos atrás, e nós estamos vendo aqui o mesmo assunto sendo falado há 5.000 anos atrás. E nós temos histórias como o Srimad Bhagavatam, que são bem anteriores, falando sobre o mesmo assunto. Então, esse daqui é um assunto atemporal. Então, a Patanjali, logo no início do Yoga Sutra, o segundo verso, ele já fala que yoga significa controle da mente. E aqui, Krishna está falando para Arjuna que a equanimidade de abandonar o apego ao sucesso ou ao fracasso se chama também yoga, certo? Então, o significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada diz o seguinte: Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em yoga. E o que é yoga? Yoga significa concentrar a mente no Supremo, controlando os sentidos, sempre perturbadores. Então, antes de dar continuidade, todo mundo aqui já sabe mais ou menos assim qual é a raiz da palavra yoga, a etimologia, mas nunca é demais falar que a etimologia da palavra yoga, a sua raiz vem da palavra yud,
que significa conexão, a ligação, tudo que está relacionado a se conectar, certo? Tanto que essa palavra yud chega no português como jugo, porque o Y e o J eles têm um som parecido, e jugo é um instrumento que se coloca no dorso de touros, assim, de 2 touros para puxar a carroça. Existe uma ferramenta assim que se coloca no dorso dos 2 touros e aquilo conecta os dois. E também tem a palavra cônjuge, que também vem da raiz yud, cônjuge, que também significa ligar-se, certo? E tem uma questão interessante assim com o yoga, porque a gente sempre ouve falar sobre Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, enfim, existe uma infinidade de tipos de yoga. Porém, se a gente não coloca a palavra yoga junto com a primeira palavra, digamos assim, tem Karma Yoga, mas se a gente tira o yoga da palavra e deixa somente karma, também faz sentido. Por quê? Porque nenhuma pessoa no mundo, em nenhum momento, ela deixa de agir. Todos nós estamos sempre agindo, sempre estamos fazendo algum tipo de trabalho. Até mesmo dormindo, a gente está sonhando. O nosso corpo, a nossa mente faz vários processos. Então está todo mundo agindo, karma, né? Todo mundo pratica algum tipo de karma. Então, a palavra yoga, o que significa? Yoga significa nós fazermos exatamente aquilo que a gente já está fazendo, mas a gente se conecta com a origem, com a nossa origem, com a nossa forma pura, que é o nosso relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus. Por isso que colocar yoga nas palavras é importante. Como, por exemplo, Jnana Yoga. Jnana é conhecimento, e todo mundo está buscando algum tipo de conhecimento, seja um conhecimento científico, seja um conhecimento técnico, sei lá, até mesmo a fofoca é um tipo de conhecimento. Fulana fez tal coisa, não sei quem engravidou, não sei quem passou no concurso público, não sei o que, teve um assalto, alguma coisa assim. A gente está buscando um tipo de conhecimento, só que é um conhecimento ainda muito precário, enquanto que existem outros tipos de conhecimento mais avançados, como, por exemplo, uma pessoa que está estudando a cura do câncer, ela também está desenvolvendo um tipo de conhecimento, mas a pessoa que ela quer que ela quer utilizar o conhecimento, ela quer conhecer qual a sua natureza, qual é a sua origem, qual a origem de todo o universo, quem que é esse criador de tudo isso, será se realmente existe Deus? Quando a gente começa a buscar esse tipo de conhecimento, aí se chama Jnana Yoga. Inclusive, Prabhupada vai falar justamente sobre esse ponto agora, tá bom? Prabhupada justamente faz uma pergunta, ele faz uma pergunta muito importante. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor. Ponto. E porque ele mesmo está dizendo a Arjuna que lute, Arjuna nada tem a ver com os resultados da luta. Impressionante, né? Então, como nós falamos, karma, sem utilizarmos a palavra yoga, karma é apenas uma ação. Então, Arjuna, ele poderia, assim como tantos outros guerreiros na batalha de Kurukshetra, ele poderia lutar de uma forma, digamos assim, pretensiosa. O próprio Duryodhana, que é o principal guerreiro do lado oposto, ele também está praticando um tipo de karma, porém é um karma, digamos assim, egoísta, ok? Enquanto que quando nós utilizamos a ação para um bem maior, para um bem supremo, aí a gente está trabalhando em termos de karma yoga. Por isso, Krishna não fala para Arjuna, Arjuna, para de agir, não faça nenhum tipo de ação, realmente vá lá para a floresta, meditar e fique por lá. Não, ele fala, você vai continuar praticando karma, mas agora você vai purificar o seu karma, agora você vai praticar karma yoga. E tem uma coisa interessante também, que existe uma grande diferença entre karma yoga e bhakti yoga, porque Prabhupada muitas vezes traduz karma yoga como ação em consciência de Krishna, que também é bhakti yoga. Então, karma yoga e bhakti yoga, se a gente não souber quais são qual é a essência de cada uma, a gente pode confundir as duas, porque elas são bem parecidas, mas elas têm uma diferença na sua essência. Karma yoga
é quando nós oferecemos a nossa ação, a nossa natureza, aquilo que nós temos assim uma facilidade, uma predisposição a fazer, a gente pega e oferece aquilo para Krishna. Isso é muito bom. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de plantar, eu gosto de escrever, etc, etc. Então a gente oferece aquilo que a gente tem para Krishna. Isso é maravilhoso, é Karma Yoga. Porém, qual é a diferença desse tipo de ação para Bhakti Yoga? Na Bhakti Yoga, você oferece tudo para Krishna. Você faz exatamente tudo aquilo que é necessário fazer, mesmo que você não tenha uma natureza, uma predisposição para poder fazer aquilo. Então, Arjuna, ele não estava querendo, apesar de ele ser um guerreiro, ele não estava querendo lutar naquela batalha, porque ele ia lutar contra seus próprios parentes. Porém, Krishna fala que, independente do, digamos assim, da natureza de Arjuna, ele precisava fazer aquilo que seria benéfico, não somente para ele, mas benéfico para toda a sociedade, e principalmente que ele fizesse aquilo como uma oferenda para Krishna. Esse assunto vai ser melhor destrinchado lá no capítulo 9 da Bhagavad Gita. Capítulo 9 é um dos meus favoritos, tá bom? Por isso que eu vou ler aqui novamente o verso de hoje, que é o verso 48. Krishna fala: desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Então, independente se ele for ter sucesso, se ele for conseguir ganhar a batalha, ou se ele perder a batalha, a ideia é que se faça sem desejar o fruto daquelas ações, tá bom? Então, continuando. Ganho ou vitória são da alçada de Krishna. Ou seja, ganho ou vitória quem que vai definir isso é Krishna. A gente apenas cumpre o nosso dever. Arjuna simplesmente é aconselhado a agir segundo a ordem dele. Seguir a ordem de Krishna é verdadeiro yoga e pratica-se isto no processo chamado consciência de Krishna. Aí alguém pode perguntar aqui, mas Krishna, ele está querendo que Arjuna lute em função dele, quer que Arjuna esteja meditando nele. Aí parece um pouco, digamos assim, um pouco de narcisismo. Inclusive aqui no capítulo 12, que é intitulado Serviço Devocional, Krishna fala isso. Arjuna, você tem que pensar em mim, você tem que meditar, você tem que trabalhar para mim, etc, etc. Então isso pode parecer um pouco estranho. Tem até aquela canção, né, do Leandro Leonardo: pense em mim, chore por mim, liga para mim, tudo mais. Porém, não é isso que a gente realmente tem como entendimento quando Krishna fala isso. Por quê? Porque existe uma coisa, eu vou usar uma analogia para poder explicar por que a gente realmente deve tratar Krishna como uma pessoa completamente diferente. Tudo bem, ele é a suprema personalidade de Deus, ele que cria tudo, ele está em todos os lugares, está em nosso coração, mas como é que funciona, né, esse sistema? Antes de Isaac Newton aparecer nesse nosso plano material, os cientistas eles tinham uma grande dificuldade em conseguir fazer uma equação, construir uma equação que pudesse explicar tanto os fenômenos aqui no nosso planeta Terra e também os fenômenos fora do planeta Terra. Então existiam equações que existiam para cá, que só funcionavam para cá, da atmosfera para baixo, e outras equações eram da atmosfera para fora. E quando Isaac Newton chegou, ele fez uma equação que justamente pode ser utilizada tanto aqui no nosso planeta quanto fora do planeta. Isso fez uma revolução muito grande, porém tem um problema na equação do Isaac Newton, e esse problema é título de uma série agora, eu acho que é da Netflix, não sei se é da Netflix, é HBO, se é Disney Plus, agora tem tantos canais de streaming, né? Mas está lançando agora uma série chamada O Problema dos Três Corpos. Eu não assisti, talvez eu não vá assistir porque é difícil conseguir tempo morando em templo, mas qual é a moral da história? Por que essa série está relacionada com Isaac Newton? É porque o Isaac Newton ele fez essa equação
Porém, a equação dele só consegue trabalhar em termos de dois corpos, né? Dois corpos celestes. Ele pode estudar qual que é a influência da Terra com Marte. O que acontece ali com esses dois corpos celestes. Aí essa equação é perfeita. Porém, essa equação ela só funciona para dois corpos. Se tiverem três corpos, digamos assim, tudo bem, tem a relação de Marte com o planeta Terra. Porém, qual é a relação da Lua com esses dois corpos? Existe uma relação. Na verdade, todos os corpos no universo estão se relacionando entre si. Porém, existe uma coisa chamada pêndulo caótico. Quando a gente solta um pêndulo de um lado para o outro, a gente sabe onde ele vai parar. Porém, se a gente coloca um pêndulo na ponta de outro pêndulo, por mais que você solte exatamente do mesmo lugar, você nunca vai saber qual que vai ser a trajetória desse pêndulo. Por isso que é chamado de pêndulo caótico. Então, se existe um terceiro corpo, a gente não consegue definir o que vai acontecer no futuro. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque na nossa vida, nós podemos tentar articular, nós podemos tentar, assim, elocubrar alguma coisa para o nosso futuro, porém, a gente só pode fazer isso em termos de dois corpos. A gente fala de corpos celestes, da planeta Terra com o planeta Marte, no campo macro, mas isso também acontece no campo micro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente pode fazer todo um planejamento, porém a gente só pode pensar em termos de dois corpos. Mas na nossa vida existem vários outros fenômenos que irão influenciar na nossa vida. Inclusive, esse termo, o problema dos três corpos, é apenas dessa série. O termo original é o problema dos N corpos, porque existem três ou mais. Então, enfim, eu acho que eles fizeram isso somente por questões de marketing, porque seria mais fácil explicar. Mas tudo que acontece na nossa vida está sendo influenciado por outras pessoas, por outras atividades. A gente pode querer ir para a praia, mas pode chover. A gente pode querer ir para tal lugar, mas pode estar fechado. Sei lá, né? Eu gosto de tal pessoa, eu gostaria de me relacionar com tal pessoa, mas ela pode não gostar de mim. Enfim, existe uma variedade muito grande de relações na nossa vida. E a gente não tem capacidade de entender basicamente nenhuma delas. Porém, Krishna é diferente. Aqui que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria falar, porque Krishna, ele sabe todo o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. Ele está no coração de todas as pessoas e ele é, na verdade, a energia material também é Krishna. Então ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Ele, dentro desse conceito do pêndulo caótico, ele é a única pessoa que sabe exatamente qual vai ser a trajetória de todo o universo. Então, dessa forma, se nós tentarmos depositar a nossa fé, a nossa confiança em seres, digamos assim, falíveis, nós vamos sempre estar frustrados, como, por exemplo, os políticos. Eu vou votar em tal político porque ele prometeu isso, isso e isso. Porém, o próprio político não tem a capacidade de saber se vai chegar uma pandemia, se vai oscilar o dólar, se vai acontecer, se vai explodir uma guerra lá no Oriente Médio, se vai explodir uma guerra lá ali na Europa mais oriental. Então, assim, tudo está, digamos assim, nesse contexto do pêndulo caótico, porque nós não temos controle e nós não sabemos o que vai acontecer. Porém, Krishna não. Krishna, ele tem essa capacidade de saber tudo o que acontece e tem algo a mais. Digamos assim, se eu deposito a minha confiança num político, né? O político, ele está tentando ajudar a nação, entre aspas, porém, ele não consegue ajudar individualmente as pessoas. E Krishna não. Krishna, ele sabe exatamente como manter todo o universo. Imagina, né, os países nesse planetinha que nós estamos. E Krishna, ele está pessoalmente, como Paramatma, dentro do coração de todos nós. Então imagina, eu vou querer me relacionar com essa pessoa, eu vou querer depositar a minha fé, vou querer depositar a minha confiança, vou querer dar a minha vida para ter uma amizade com essa pessoa. E digo mais, Krishna fala que nós temos que servir ele, porém Krishna nos serve
infinitamente mais do que nós servimos Ele. Por quê? Porque Ele deu o próprio corpo que nós estamos tendo agora para nós podermos até mesmo não servi-lo. Então Ele nos serve muito mais. A inteligência que Ele fala, olha, deposita a sua inteligência em mim. Mas Ele que nos deu essa inteligência. Então Krishna é essa pessoa que é uma pessoa perfeita. Ele é chamado de Achyuta, ele é infalível. Então, se nós damos a nossa vida, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa esperança, a nossa fé para seres infalíveis, é nós criarmos religiões que só irão nos frustrar. Se eu acho que dentro de um relacionamento amoroso eu vou ser feliz, claro, né? Existe essa possibilidade. Mas se nós estamos desconectados, nós não estamos em yoga, nada vai valer a pena, tudo vai ser frustrado. Porque no final das contas a gente vai estar querendo colocar a pessoa de Deus em pessoas que não são Deus e estão muito, muito, muito longe disso. Então, por isso, nós temos que realmente depositar a nossa fé, nós temos que estar em yoga para poder alcançarmos a felicidade plena. Não apenas nossa, mas também a felicidade de todas as pessoas, tá bom? Então, vou continuar aqui a leitura para a gente já finalizar. Deixa eu ver, temos ainda alguns minutos. É somente por meio da consciência de Krishna que se pode abandonar o sentimento de propriedade. A pessoa deve tornar-se servo de Krishna ou servo do servo dele. Esta é a maneira correta de cumprir o dever em consciência de Krishna, pois só ela pode ajudar alguém a agir em yoga. Eu não precisava ter falado nada disso, né? Prabhupada já falou aqui exatamente aquilo que a gente comentou. Então, Prabhupada fala que nós temos que servir Krishna, mas existe algo melhor do que servir Krishna, que é servir o servo de Krishna. Lá no capítulo 4 vai falar sobre esse tema. Krishna fala, Tat vidi pranipatena pariprajena sevaya upakshanti te gyana gyaninas tattva darshinaha. Krishna fala, Arjuna, tente aproximar-se de um mestre espiritual e faça a ele perguntas. Sirva esse mestre espiritual. Por quê? Porque esse mestre espiritual, ele é um Tattvadarshi, ele é um vidente da verdade. E por conta disso, ele pode também lhe mostrar esta verdade. Então, o mestre espiritual é a pessoa que está servindo Krishna, é a pessoa que está em yoga. Então, nós temos que procurar esse tipo de pessoa para nós fazermos perguntas e podermos servir essas pessoas. E não servir a pessoas que estão buscando apenas assim, o resultado positivo de suas ações, tá bom? Então, aqui é o último parágrafo, diz: Arjuna é Kshatriya e, como tal, participa da instituição Varnashram Dharma. Afirma-se no Vishnu Purana que no Varnashram Dharma tudo visa a satisfazer Vishnu. Vishnu é um dos nomes de Krishna, tá? Ninguém deve satisfazer a si mesmo, como é a regra no mundo material, senão que todos devem comprazer Krishna. Logo, quem não satisfaz Krishna não pode observar corretamente os princípios do Varnashram Dharma. De maneira indireta, Arjuna foi aconselhado a agir como Krishna mandara que ele agisse. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshum Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tinamine. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Então é isso aí, galera. Vou repetir aqui mais uma vez o verso de número 48. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, só botar aí nos comentários, tá? Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Aqui, Prabhupada, no último parágrafo, falou sobre esse tema Varnashram Dharma. Porém, é um tema um pouco assim, difícil de... Não que seja difícil, ele é fácil de entender, mas ele é um pouco, digamos assim, longo de ser explicado. A gente pode falar sobre isso no outro momento, tá bom? Sobre Varnashram Dharma. Então, gostaria de mandar aqui mais um alô para a galera que está nos acompanhando. Nós temos a Bhaktin Gabriele Vidal, que está por aqui com a gente. Nós temos o Bhakta Odi, que está aqui no templo, deve estar praticando o serviço devocional lá na cozinha. A gente está em obra aqui, então está tudo um caos, assim,
estávamos com 3 obras, agora só tem 2, e a gente vai limpando as coisas e depois fica tudo cheio de poeira de novo, porque, enfim, né, maquita, tudo, nossa, mas é bom que a gente tem muito serviço e a gente fica muito bem ocupado, porque se a gente não está muito bem ocupado, a nossa mente vem e nos pega, né? Nos pega pelo pé. Nós temos a Leila Pontes também, Hare Krishna Leila Pontes, temos o Jair, que tá aqui com a gente, e a Madhavi, minha querida irmã, que está lá na Ecovila Govardhana. Ok? A Leila Pontes mandou aqui um alô, falou para a gente recitar o Mahamantra, com certeza. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é isso aí, galera, já deu o nosso horário. E domingo agora, queria dar duas informações. Domingo agora nós teremos um casal de palestrantes, vai ser muito legal. Meu irmão Abhay Prasada Das vai estar aqui com sua noiva Jai Kalindi, os dois irão palestrar, ok? E também no domingo nós vamos ter um bazar bem legal. Apareceu aqui, peraí, temos o Pedro também aqui acompanhando a gente, não estava aparecendo antes, o Pedro Romão, que deve estar aqui também no próximo domingo. Nós vamos ter um bazar, porque tem vários volumes do Srimad Bhagavatam aqui no templo, só que, assim, eles estão meio que aleatórios. E a gente já fez 4 coleções, já montamos 4 coleções do Bhagavatam. Então nós temos aqui 2 sacos, assim, eu acho que tem pelo menos 40 volumes do Srimad Bhagavatam. É uma edição mais antiga, então quem quiser vai estar aí num valor bem especial e vai ajudar aqui na nossa obra também, tá? Então é isso, galera. Amanhã, às 4h30 da manhã, nós teremos a transmissão do Mangalarati aqui por esse mesmo canal. Então, estão todos convidados, tá bom? E domingo agora, nós teremos nosso festival com o Abhay Prasada e a Jai Kalindi palestrando. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna.